Ao vivo e a cores. Tandandandã. Hoje nós vamos estar aqui com o Dr. Alain, grande amigo, meu professor. Enquanto isso, as pessoas estão chegando. Já vou começar a mandar aviãozinhos e vocês também, para que a gente possa deixar essa sala cheia. Olha, Eliane, a Sônia, a Milena, a Neuza. Rapidão esse povo entrou. Que delícia, que bom, bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui hoje. E nós vamos estar falando sobre muitas coisas. Olha só a Bianca. Nossa, eu tô até emocionada, gente. Como é bom ter vocês aqui. A sala rapidão cheiona. E eu tô vendo aqui que o Alain já pediu uma solicitação. Meu amigo, já tô aceitando. Então, doutor Alain, isso é PNL. Olá, Olá! que tal? Olá, que tal? Hoje é em português, cara. Você sabe o que Hoje que é sim, isso? hoje sim. Ontem eu estava aqui, 12h30, perfumado e tudo esperando. Eu tô sentindo o perfume agora, que você acabou de passar, né? Que delícia. Muito obrigada. Obrigada mesmo Imagina, pelo convite. um prazer, um prazer. Então, o Conta prazer. como está aí a vida no Brasil. A vida no Brasil está ótima. Pelo menos eu estou tentando deixar ela mais livre, leve e solta. Bem feito, te acompanho nos meus sentimentos. Por E isso, sou testemunha disso. sim. Por isso que nós estamos aqui, né? São coisas que nós sabemos e que podemos fazer e que esquecemos, né, Alain? E aqui está a nossa missão, pelo menos a minha vontade de falar que às vezes é fácil ser feliz, mas é difícil ser simples. Sim, se tem uma das coisas que o ser humano, pelo menos em geral, na nossa cultura, gosta, é complicar a vida. E é esse um dos Mãe do motivos, céu, como a gente complica a nossa vida. verdade. A gente é bom nisso. A gente é muito bom nisso. Bom em complicar a vida, isso é fantástico. Então a gente vai mostrar um pouquinho como a gente pode descomplicar algumas coisitas que as nossas crenças. Outro dia eu escutei lá no feed você falando sobre crenças de uma forma tão simples e que vem vários cursos e a gente vai vendo aqui na internet crenças limitantes, crenças não sei o quê, hello, pensamentos. E aí eu quero deixar a palavra para você. Eu quero que você Bom, fale. tem uma certa aura de mistério, não? As crenças, porque as crenças. Começou a se falar muito em crenças, principalmente na década de 90. Sim. E a luz está boa aí, você me vê bem. Estou vendo bem, você está me vendo bem, estão me escutando bem, pessoas? Comentem Tudo bem. aí. Então, é, o que é uma crença? Basicamente, o que é? A coisa é muito simples. Eu, quando venho para o mundo, não sei nada de mundo. Vou aprendendo, vai gravando informação. Eu vejo uma coisa, eu vejo uma cadeira, eu vejo um abajur, eu vejo a cara do meu pai, eu vejo... vai gravando tudo. Isso é uma representação que eu tenho do mundo. Não é o mundo, é uma gravação que eu tenho do mundo. E essa gravação que eu tenho do mundo, eu penso que o mundo é assim. Pronto. O mundo não é como eu gravei, mas eu não tenho outra coisa a não ser a minha gravação. Então, eu afirmo essas coisas que eu sei como verdades absolutas, não relativas. Então, o que é uma crença? Tudo que você tem dentro da cabeça é uma crença. Pronto. Se a gente quer solucionar a coisa, está assim. Tudo que eu aprendi é uma crença. É o que eu penso, é o que eu aprendi a pensar sobre mim, sobre os demais, sobre as coisas. Bem, é o que eu tenho. Então, é o universo interno que eu aprendi
a pensar, a funcionar, a maneira como eu aprendi a funcionar, são as minhas verdades. Para mim, isso é verdade, é como eu sinto, né? Então, se eu, quando era pequenininho, por exemplo, meu pai gritava quando estava nervoso. Não era comigo. Quando ele estava nervoso, ele gritava. Claro, um homem grande gritando, eu me assusto. O Fica seu gravado gritava, isso. o seu gritava, o meu jogava a panela. Então, na vida adulta, alguém aumenta o volume de voz, eu falo, puta, tá gritando, eu me sinto mal. Então, esse cara é mal educado. Eu já começo a dizer, é mal educado, o chefe não me trata bem, me está faltando com respeito, porque quando aumenta o volume de voz, eu me sinto mal. Mas eu não sei ou não me lembro dessa experiência que eu gravei. Se eu não tenho essa experiência, eu só vou olhar e falar, ui, o chefe está gritando. Será que aconteceu com ele, não? Porque eu não tenho essa sensação. Eu não tenho esse incômodo com um grito. Então, uma vez que eu tenho esse incômodo, eu começo a gerar determinadas afirmações. O chefe me trata mal, ele me falta com respeito, ele não deveria ser assim, blá, 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 blá. Tá? Eu começo a vomitar um montão de verdade. Essas verdades são derivadas das minhas aprendizagens, não se aplicam a outra pessoa. Tá? Mas eu não tenho outra maneira de ver o mundo. Então, a maneira. Tudo que eu penso são coisas minhas. A coisa é simples, é como eu penso sobre as coisas. Não é como são, como as coisas são como são. A vida é como é. A vida não é boa, a vida não é ruim. A vida tem as suas coisas. Passam, os acontecimentos passam. As pessoas morrem. Existem acidentes. Tem gente que fica doente e morre. É assim, isso é a vida. Pronto. Não é uma coisa boa ou ruim. Ai, morreu, coitadinho. Morreu. Chegou a hora dele, morreu. Mas qual é o problema em morrer? Você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo que está aí vai morrer. Tá? O povo que está aí, se liga, você vai morrer. Se liga, você vai morrer. Minha mãe sempre falava, essa é a única certeza que nós temos, é que nós vamos morrer. Não existe outra. Tá? Então, é uma coisa que eu vou morrer. Grande mistério. A gente não sabe quando. Sim. Tá? Ai, que eu tenho medo de morrer. Bom, quem tem medo de morrer? Eu não lembro de já ter morrido. Pode que eu já tenha morrido em outras vidas, se é que essa tese é verdadeira. Então, eu já morri muitas vezes. Bom, se eu já morri muitas vezes, uma mais, uma menos, não vai fazer muita diferença. Né? Já morri, já e eu estou aqui de novo. Bom, pois se morro agora e faltou alguma coisa, eu volto depois. Né? Uso outra roupa, outro corpo. Outra roupa. Pois é, basicamente é isso. Então, a gente não tem medo de morrer. A gente, o que tem medo é do que a gente imagina como vai morrer. Aquilo que a gente pensa, né, sobre, né? A gente pensa. Então, a gente morreu, já foi. Não tem mais nada a ver com isso. Mas o que eu penso, eu não me lembro de ter morrido, então eu não sei o que é a morte. Eu não sei o que é. Pelo menos não me lembro. Tá? Para os que reencarnacionistas. O que eu acho que tem muito, como se diz, tem um certo fundamento nisso, porque muitas vezes eu não concebo que
Um vem aqui, tem uma vida aí de, sei lá, 80 anos, uma família de bem e tal, rica, outro nasce, sabe, fudido numa família que passa fome, É sabe, com verdade. 8 anos tá barrigudinho, com um montão de verme, morre com 9 porque está desnutrido. Tem alguma coisa aqui, deve ter alguma coisa a mais. E cada um vai criando, né? Porque isso aí vai sendo criado pela humanidade, as explicações. E aí Claro, também a gente claro, não sabe o que é claro. verdade, o que não é. Claro, determinados elementos a gente precisa buscar alguma forma de compreender isso. Então, um tem medo de morrer afogado, tem medo de estar doente, de sofrer, mas isso é coisa da vida, não é coisa da morte. É o Né? pensar sobre. É Porque verdade. que a gente, quando a gente tem medo da morte, a gente não tem medo da morte, a gente tem medo de como morrer. Né? Bom, se a gente tem medo de como morrer e não quer morrer mal, como? Então tem que fazer uma coisa, amiga, a cuidar da vida, porque se você vive bem, você vai morrer bem. Boa. Se você vive bem, você vai ter uma morte tranquila, você vai morrer bem. Eu tive um tio, eu gosto muito de pensar na morte dos outros. Mas tem um livro chamado Despedidas Elegantes, que falando em crenças, é um livro que muda muito a cabeça de como a gente aprendeu a pensar na morte. Porque tem um montão de crenças sobre a morte. A morte é simplesmente um ser está vivo e morre. Pronto. Né? Eu estava nesse corpo aqui, alguma coisa vai, porque vai, fica isso, e isso que eu tenho como corpo não é meu, eu tomei emprestado da terra, você não nasceu desse tamanho, nem eu. A gente precisou comer. E de onde vem essa comida? Vem da terra. É verdade. Tá? Do, do pó você veio, do pó você voltará. E eu já escutei isso em algum lugar. Então, essa matéria aqui, ela é, ela é emprestada. A gente tomou emprestado da terra para ficar desse tamanho, fazer as coisas que tem que fazer, ter as experiências que tem que ter. A hora que a gente não precisa mais disso, a gente vai embora e isso fica. Fica Certo. adubo de minhoca. Né? É, Adubo. a gente vai. Isso aqui vai voltar à terra e vai ser adubo. Né? Adubo de minhoca, de bichinho que come, tá? De larva, tal. Vai comer. Depois de um tempo, só tem osso. Tá ok? Aí temos que fazer alguma coisa com o papai, né? Um bolso, Bota uma no bolsa dele. E agora diminuíram ainda mais, porque fazer cremação que dá um vasinho com um montão de pote. cinza. Cinza. Olha, o que a gente faz com o papai, hein? Levamos o papai para a praia. Vamos levar o papai para a praia, a gente deixa ele aí. Aqui é proibido. Ah, é? Aqui é proibido. Nossa. Aqui é proibido. O povo faz. Sim. O povo faz. Então, se é uma cerimônia, sai de veleiro, vai espalhar cinzas, porque papai gostava do mar e não sei o quê. Aí você joga cinzas, bate o vento e puf, tem tudo para tua cara e gruda. E Eu já participei de uma cerimônia dessa, é patético. É patético. Deixa o cara enterrado, é muito mais e fácil. olha as crenças. E olha as crenças que estão aí na cabeça do povo que está assistindo, Isso, né? E os isso, pensamentos. isso. Tudo isso é o que eu penso que é bom, que não é bom. As minhas verdades sobre a morte, sobre o que a gente vai fazer com o papai. Papai já foi, sabe?
Tem uma empresa, acho que nos Estados Unidos, que faz isso. Você pega cinzas, entrega, eles comprimem as cinzas, Ah, comprimem, fazem comprimem e fazem um uma diamante, joia. sabe? Isso. Fazem um diamante. Aí você anda com o papai pendurado no pescoço, sabe? Que Ainda Deus tem o a tem. oportunidade, né? Porque é uma oportunidade assim. O papai vai, mas seus pensamentos sobre o papai continuam aí. E tudo que foi impresso em você está aí. Quer Tá dizer, aí. você vai dar Então, tchau, mas a vida meu pai morreu, enquanto eu estiver vivo, não. é boa. Enquanto eu estiver vivo, não. Sabe, aqui o corpo físico morreu, eu enterrei meu pai, sabe? Mas a quantidade de experiências que eu tive com ele ao longo da minha vida continuam vivas dentro de mim. E eu menciono meu pai, por exemplo, no meu trabalho, quase todos os dias. Sim. Então, quase todos os dias, os meus antepassados estão presentes, estão vivos através de mim. Porque eu dou exemplos, eu lembro de coisas, o que ele me dizia, uma experiência que eu tive com meu avô. Então, eu tenho os meus antepassados vivos dentro de mim ainda. Até onde eu lembro, até a geração dos meus bisavós, que eu tive a possibilidade de conhecer, do lado do meu pai e do lado da minha mãe, eu conheci bisavós. Né? Então, e lembro, e tenho a experiência viva da Avó Maria, né? Muito presente. E outras coisas, o que esses ancestrais me contaram daqueles que eu não conheci. Sim. Então, eu não conheci o meu bisavô Jorge Martinho, mas a quantidade de histórias que eu tenho dele dentro de mim são impressionantes. E a gente fica repetindo, né? Além das histórias, é isso que eu acho assim, que é fantástico dentro da Isso é PNL. Na verdade, são as nossas aprendizagens, né? Através desses pensamentos que ficaram, que estão aí, estão vivos aqui dentro de mim. E eu vou repetindo meus padrões em cima disso. É isso que eu acho a coisa que pode trazer, quando nós temos essa consciência desse caminho, que eu estou vivendo, eu tomo consciência. Tem vezes que eu vou falar com as minhas filhas, agora elas estão grandes, né? Já estou com neta. Mas Já estamos com o neto. estamos, né? E quando nós vamos falar com eles, parece que não sou eu que estou falando, é minha mãe. Ou é o meu pai se colocando. Tem coisas que eu falo, opa, eu não gostava que isso aqui, mas o que está fazendo aqui? Estou repetindo uma fala que eu não gostava de ouvir, cara. Repetindo o padrão. Hoje, numa consulta que eu fiz, eu estava comentando com o rapaz, ele tem um problema seríssimo com o pai dele. Então eu dizia, você está me lembrando muito a relação do meu pai com o meu avô, com o pai dele. Sim. Eles não podiam estar juntos, porque eles montavam cada puta furdunço. Se estavam juntos, amavam. Então, festa de família que aparecia os dois, mas você já podia esperar que em algum momento ia estourar e acabava a festa. Brigavam que nem cão e gato. E se admiravam muito. Interessante. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Meu avô faleceu. Meu pai, quando mencionava, ficava alterado e montava Sozinho, uma né? coisa sozinho. Sozinho. E um dia eu falei, papai, vovô já está enterrado faz mais de 20 anos, homem. Deixa o homem descansar em paz. Tá? Fica trazendo a briga para cá. Você está envenenando o teu sangue com adrenalina, sabe? Fica nervoso, a pressão sobe, sabe? Acelera o coração. Deixa o homem, já morreu.
viveu a vida dele, fez o que pôde, Verdade. tá? Aí ele parou, pensou, acho que reflexionou. Meu pai sabia escutar. Ele sabia escutar. E nunca mais, ao mencionar seu pai, ele se alterou. Nunca mais. O que está certo sobre isso? Quando a gente presta atenção em algo que a gente não está prestando, olha para esse tipo de pensamento ou situação e pergunta o que está certo sobre isso, vem uma certa consciência, né? Bom, basicamente, tudo que a gente está fazendo é um caminho de consciência. A primeira coisa, para você estar bem, você precisa ter consciência. Olha, aí eu estou me sentindo mal. A primeira coisa que a gente faz é culpar o vizinho. Tá? A mulher, o filho, o chefe, o governo. Bom, vamos meter a culpa no outro. Exato. Meu pai, olha, falando do meu pai, tá ele aí. Falou, velho. Ele dizia, filho, se alguma coisa não vai bem, alguém tem que se fuder. Alguém tem que se arder. Alguém tem que se arder, né? Então, bota a culpa em alguém. Perfeito. Tá? Meu pai também, meu pai sempre vem na minha memória. Minha filha, você está nas fases ou está nas fezes? Só tem duas possibilidades. O troço está bom pra caramba ou está ruim. Você faz a escolha. Pois é, pois é, pois é. E a gente se encontra, né? Porque os nossos pais talvez fossem muito parecidos, a nossa a forma de pensar. Então, veja, até a presença, essa presença, quando a gente fala de um caminho de consciência, ao invés de, vai, eu não estou bem, alguma coisa está passando dentro de mim. Sim. É alguma aprendizagem que eu tive em algum momento da minha vida que está sendo ativada. E eu tenho milhões e milhões de aprendizagens que estão aí, eu não tenho consciência. Então, uma maneira mais simples tá ok, não é você que grita e eu me sinto mal, não é você a causa do meu mal-estar. É que eu me sinto mal quando você grita. Então, o primeiro truquinho muito simples é eu poder reverter a minha linguagem passiva de que eu sou o efeito de tudo que acontece fora para uma linguagem ativa. Eu me sinto assim, eu funciono assim, diante dessa situação. Eu sou o responsável pelos meus sentimentos. Eu Perfeito. sou responsável pelo meu bem-estar e pelo meu mal-estar. Eu sou o único responsável disso. Então, às vezes é difícil, porque eu me responsabilizo, mas eu não sei o que fazer. É. Tá? Acontecem coisas que eu não tenho consciência. Não passa nada. Respira, fica aí com o teu mal-estar, a padrinha, dá espaço e observa que coisas estão passando dentro de você que você acaba descobrindo que foi uma reação que você aprendeu quando você tinha 5 anos de idade, bom, esse é o primeiro passo para eu poder reorganizar e ter as rédeas da minha vida nas minhas mãos. Perfeito. Então, quando a gente fala de crença, às vezes a gente fala de uma maneira passiva, não como se fossem coisas que tivessem se apoderado de mim. É que eu tenho uma crença, você tem uma crença, mas está mantendo essa crença de uma certa maneira viva. Tá? Às vezes eu penso em crenças ou os pensamentos que a gente tem, eles não nasceram com a gente aprendeu, vieram de fora. Então, estão usando nossa vida para se manter vivos. É como um vírus. O vírus fora do corpo não serve de nada, não serve para nada. Eu lembro nos tempos da Covid, o povo entrou numa puta paranoia que limpava
Não, não, tem que limpar o solo, tem que botar tapete com não sei o quê para limpar o sapato. Eu falei, gente, eu não vou lamber o chão para me contaminar. Não vou lamber, tirar o meu sapato e lamber a sola do sapato. Eu não tenho risco de contaminação com o chão. É. Tá ok? O vírus que está no chão não é o meu problema. Meu problema é o vírus que sai da respiração do outro. Que está no ar. Atchim! Pum! E tá falando de Covid, Putin vai receber o Prêmio Nobel de Medicina. Porque ele invadiu a Ucrânia e acabou com o Covid. Ninguém fala mais em Covid. É verdade. Acabou. Acabou. Fala mais. Tá? Agora. E o vírus está aí, né? E o vírus está aí. O vírus está aí. Só que agora o pessoal tem um resfriadinho. Não morre. É uma coisa muito louca. Baseado nisso, o que você então falaria sobre a questão, seriam os pensamentos de medo que a pessoa fica pensando, criando, que vai abrindo essa possibilidade dela ver aquilo que ela está criando? O problema não é abrir a possibilidade, é que eu estou vivendo isso. Vivo, né? Qualquer coisa. Vivo, né? Tá? Então, um exemplo muito simples que eu dou, muito frequente, se vocês pararem e dizer, a minha boca se enche de saliva fluida e agradável como a água. Repita esse pensamento. A minha boca se enche de saliva fluida e agradável como a água. A minha boca se enche de saliva fluida e agradável como a água. Você repete 3 vezes, o que aconteceu com a tua boca? Está cheia de saliva. O que a gente não descobriu, ou não leva em consideração, que qualquer coisa que penso, meu corpo faz. Então, eu penso em um desastre. Não está acontecendo o desastre. Meu corpo já está vivendo isso como uma realidade. Eu já estou estressando, eu já estou alterando meu funcionamento. Então, tenho que pensar positivo? Eu tenho que vigiar os meus pensamentos. Tá? Porque não é só uma questão, vamos comer comida saudável. Não, eu estou de acordo com isso. Tá? Tem um montão de comida lixo por aí. E se eu como, meu corpo vai sofrer as consequências. Mas o que é que eu assisto? O que é que eu leio? O que é que eu penso? Tudo isso também é nutrição. Ok? Que tipo de coisas que eu penso? Qual é o tipo de pensamento que eu cultivo? Cultivo que o outro é um filho da mãe que quer me ferrar, sabe? Eu não vou me sentir bem. O protagonista nem sabe que ele está no meu filminho de terror. Né? Então, isso, esse cuidar dos próprios pensamentos, ou pelo menos ter consciência. Qualquer coisa que aconteça, pare e preste atenção no que você está pensando. Perfeito. Porque se eu estou pensando, que isso não vai funcionar. Sabe? É um pensamento. Tem uma função. De uma certa maneira, quando eu penso em alguma desgraça, vamos dizer dessa maneira, e a gente é bom nisso. Bom. Mãe do céu. Como a gente gosta de pensar desgraça. Mãe do céu. Mas não. Uma desgraça é só o que está no meu pensamento. Se eu penso na desgraça, por que eu não penso junto na coisa boa? Yes. Pronto. Agora eu fico com 2 pensamentos. Vou no meio. Estou no caminho do meio. Tá? Bom, pode dar merda? Pode. Mas pode sair bem também, né? Adorei. E por que não ficar com os 2?
se eu é que estou criando essa ideia. Pouco a pouco, Jane, dos medos, isso é estudado. Foi feito um estudo muito, muito interessante sobre essa ideia das criações do medo. Não? Porque pode não funcionar, papapá. Claro, eu estou gerando e falando isso, são as verdades que eu estou vivendo, né? De que não vai funcionar, de que papapá, de que isso, de que pá. Tudo isso. Então, fizeram um acompanhamento de uma maneira muito simples. Quais são seus maiores medos? Tá? Então, medo de que morra meu pai, medo de que de eu Não perda consigo minha pagar meus mãe, boletos, não consigo pagar meus boletos. que eu não consiga pagar minhas contas, que eu fique sem trabalho, que meus filhos não tenham o que comer, que minha mulher se separe de mim, sabe, um divórcio. Então fizeram toda uma listagem e uma medida do nível de estresse gerado por esses pensamentos. Que eu tenho medo que eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Olha, isso gera um estresse, porque, lembra, minha boca se enche de saliva, que eu digo isso, meu corpo vai viver isso. Mesmo que eu tenha dinheiro, tenha conta. Não fiquei sem dinheiro ainda. Tá? Ainda não tem. A conta é amanhã, né? Ou daqui um mês. Abra um parênteses aqui. Eu tenho um amigo, Chave, que é um companheiro aí no Ele está aqui. projeto que a gente Ele tem. está assistindo. Ele está assistindo. É? Ele entrou. Então, e aí, companheiro? Então, eu dou um exemplo. Ele teve um acidente de carro faz questão de um mês, nada sério, né? Se distraiu, tocou numa moto, a moto caiu, tal, nada do outro mundo, mas o carro ficou prejudicado. Claro. Aí ele levou para o mecânico. Ele falou, fizeram um orçamento. Ele falou, eu não tenho dinheiro. Tá, vamos ver como a gente faz aí para arrumar esse dinheiro. Tá? 2 ou 3 dias depois, a Receita Federal fez a devolução do imposto de renda, que era justamente o valor que ele tinha para pagar. Vale? Então, a vida vai criando suas soluções. Solta, vem o né? pensamento ruim, bota junto o bom. Não, é interessante. E eu tive esse tipo de experiência muitas vezes ao longo da minha vida profissional. Puto, né? Fudeu barraco. E agora o que eu vou fazer? Tio, eu estava te devendo a consulta, tal, já tenho para pagar, toma. Sabe? Puta, dinheirinho que vem. Então, a vida é muito generosa, ela cuida da gente. Ela cuida. Tem um livro legal chamado Põe o Céu a Trabalhar. Opa, que legal o nome! É muito legal. É um livrinho pequenininho, mas que, de uma certa maneira, melhora muito a nossa confiança ou a nossa crença de que as coisas têm solução. Abre um espaço novo dentro da cabeça que fala, bom, se eu estou com uma dificuldade, eu falo, moçada aí de cima. Resolve, cara, resolve. Resolve porque eu estou fazendo o que eu posso aqui embaixo. Pelo menos eu estou abrindo um monte de espaço aqui para ver uma solução. Agora tu traz a tua, porque a tua é melhor. Super interessante esse livro. Nossa, é super interessante. Pedi já. É super interessante, é uma brochurinha pequenininha, rapidinho, você lê. Então, como fazer uma comunicação, vamos dizer, com os nossos anjos da guarda, né? Esse aí, moçada, mais que o anjo da guarda, eles chamam de especialistas. Eu estou precisando de uma casa nova, eu estou procurando aqui e não encontro.
vamos, Chicó aí para me ajudar. Né? E aparece. E tem um estudo que, inclusive, agora eu acabei de fazer sobre o Jean. Quem fez esse estudo foi o Jean-Pierre Garnier Mallet. Vai ter um curso aí em Barcelona, dia 11 e 12 de novembro. Eu acho que eu vou aí, hein? Me aguarde. Bom, amiga, que a gente está te esperando. E o que ele fala, que é muito interessante, que a gente tem esse duplo, né? A nossa centelha divina. E entregar isso antes de dormir para ser resolvido é essa coisa de largar a mão do controle, cara. Põe o céu a trabalhar. Bota o céu para trabalhar. Vou ler esse Põe o livro céu aqui. a trabalhar. Então, como se diz, de uma certa maneira, também implica em uma mudança da minha configuração mental, né? Sim, Eu posso afirmar que existe anjo da guarda? Não, não, eu não tenho como te provar que existe anjo da guarda, tá? Ou uma dimensão impalpável que eu não conheça, eu não tenho como te provar isso. Mas no momento que eu abro um espaço de que isso é possível, perfeito. coisas começam a acontecer. Basicamente, se a gente fala de crenças, são ideias, como eu falei antes, são vírus, coisas que eu aprendi, sabe? Os negros são perigosos, não é o que eu penso, por favor. Sim, sim. Porque os gays, porque as mulheres, porque chega, tem um montão de juízos ou de preconceitos sobre as pessoas. Isso tudo é aprendido. Sim. Isso tudo eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi, veio de fora. São Tá? sugestões, né? Sugestões de pensamento que estão aí, e você vai se conectando, reafirmando, pensando sobre, e a coisa vai acontecendo. É um vírus que você se contamina e ele acaba usando a tua vida para se manter vivo. Nossa, que lindo isso. Ok? Então, muito bem. Como gerar uma vacina contra esses vírus? Então, eu tenho que aprender a pensar de uma forma mais adequada. Por exemplo, crenças que eu chamo de verdades possibilitadoras. Tá. Vale? Então, uma é que tudo é possível. Ótimo. Tudo é possível. Não significa que eu vá fazer todas as coisas que sejam Claro, possíveis. Mas claro. tudo é possível. É possível viver sem comer? É. Eu não sei como fazer, mas é. Mas tem quem vive. Mas tem que viver sem comer. Eu conheci um. Não levanta 100 quilos de peso, tá ok? Sim, Mas está vivo. sim. Ele não come. Também foi isso. Tá? Na Índia, você vai encontrar um montão de gente que não come. Você passeia pela Índia, tem um montão de gente lá paradinha, meditando, não come nada. Sim. Se pode viver sem comer? Pode. Ok? Então, todo Tudo. objetivo é possível. Todo. Ah, como se diz? Levitar é possível. Também. Eu não sei como fazer. Não sei como fazer. Teletransportar Também. também. E eu conto uma experiência do meu avô. Meu avô, pai do meu pai. Quer dizer, o homem que o meu pai conheceu não é o homem que eu conheci. Claro, Né? do ponto de Então, vista. não, claro, ele tratava com o neto, me ensinou um montão de coisa. Tem uma experiência super legal com meu avô. Eu diria que eu era um super avô, sabe? Super. Outra, o que eu aprendi com esse homem é impressionante. Mas um dia me contavam isso. Ele era muito cético. Ele não acreditava em nada. Mas ele falou, um dia eu fui convidado para ser testemunha de um caso de teletransporte. Então, o que passava?
alguém que se dizia com essa capacidade, montaram 2 grupos, um em cada casa, tá? E o cara teletransportava um sapato de uma casa e aparecia na outra. Ok? Tudo verificado e tal. Eu testemunhei isso. Não sei explicar. Perfeito. Não sei explicar. Não sei fazer. Não sei como faz. Mas eu fui testemunha ocular disso. Não só eu. Eu estava com mais gente que era cética. Tá? Claro. E tudo sob controlado. Desaparecer de um lugar, aparecer no outro. É possível? Possível. Sei como fazer? Não. E quem sabe também não está por aí divulgando. E quem sabe também não sai por aí divulgando. Segunda crença possibilitadora é que eu tenho todas as capacidades do mundo. Mas eu não tenho capacidade disso, mas eu tenho a capacidade de aprender. Isso. Tá? Então, que eu tenho todas as capacidades. Ou eu tenho todo o potencial, que é impensável, o potencial que a gente tem, é desconhecido, de aprender qualquer coisa. A terceira crença é que eu mereço. Tá ok? Porque as crenças de eu não mereço, eu não sou tão bom, e não sei o quê, não devia existir. Mas se você existe, é porque você merece existir. Pronto, já está. Tem uma história que eu gosto muito. Se diz, né, não quero tomar muito tempo com essa história, mas se diz que no desenvolvimento do universo, o universo se foi diferenciando em muitas culturas, em muitas formas de pensar, em muitas civilizações. Tá? Não vou, nem acredito, nem desacredito. Escutei o galo cantar. Mas estou repetindo o que o galo cantou. Então, existiam muitos conflitos entre essas civilizações. Então, a Guerra das Galáxias. Aí decidiram, falaram, aqui a gente está pensando em evoluir, não em se destruir. Opa. Então vamos fazer o seguinte, o conhecimento está tão diferenciado que a gente precisa encontrar um lugar para que ele possa se integrar. Essa é a história que eu escutei. Então, encontraram 3 planetas dentro desse universo. Um deles é a Terra. Aí, cada dessa civilização, cada uma vai aportar o conhecimento que tem. E deixa os que estão aí que se entendam para integrar isso. Boa. Okay? Então, a gente está num processo de integração de diferentes coisas que a gente aprendeu, não sabe de onde. Então, dizem, como eu disse antes, ouvi o galo cantar, que as aprendizagens aqui na Terra são muito rápidas. Uau. Então, tem fila de espera do povo que quer Vim para a Terra. vir para a Terra, porque aqui eu tenho em tempo, eu tenho, e o tempo que eles consideram um tempo rápido para ter um montão de aprendizagem e evoluir, são 10 mil anos. Né? Então, segundo o galo cantou, a nossa vida tem 10 mil anos. E é uma festa de abril. A festa de abril é muito famosa aqui em Sevilha. Tal. Todo mundo quer ir na feira de abril.
Todo mundo quer. Então tem fila, não é qualquer um que entra. Então tem fila, gente esperando aí. Ah, eu quero a minha vez. Porque aqui se aprende muito rápido. Aqui se tem muitas experiências muito rápido. Então eu posso evoluir como ser Legal. de uma maneira muito rápida. Imagina que tem lugar aí no universo que tarda 15 anos para uma mosca passar diante dos seus olhos. Você imagina você esperar, né? Quanto tempo será que leva para você soltar um pum? Sabe? Se uma mosca passa 15 anos, você fica soltando um pum 30 anos. Ou 30. É muito aborrecido isso. É muito aborrecido. Então, os tempos, sabe? Os tempos são, sabe? Não sei o que, para você chamar a tua mãe, conversar com ela, leva 150 anos. Imagina. 150 anos eu conversar com a minha mãe, sabe? Então, o povo quer vir para cá. Então, pensando, se nós estamos aqui, é um privilégio. Sim. É um privilégio. É Eu um tenho a privilégio. possibilidade de aprender muito rápido. E como é que a gente aprende? Tendo consciência dessas coisas que não são nossas. Sim. Sabe? Então, Sugestões. eu mereço. Eu mereço. É bem interessante, sabe, colocar aqui uma situação de uma agenda oculta que a gente cumpre, né? Porque se os outros pensam, se eu tenho pensamentos que vêm dos meus ancestrais, coisas que estão acontecendo, e ao meu entorno as pessoas pensam sobre, e eu penso que eu não mereço, eu fico cumprindo uma agenda que não é minha, né? Claro. Aí muitas, é uma boa pergunta também, que muitas vezes eu me faço e faço para as pessoas. Amiguinho ou amiguinha, você está vivendo a vida de quem? A tua? Perfeito, cara. Né? Porque o Gilligan falava uma coisa, às vezes fala, interessante. Você gastou metade da tua vida querendo agradar os outros. Sim. Vamos ver se você passa a próxima metade da tua vida agradando a você mesmo. Ah, mas aí você vai ser egoísta. Bom, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Minha mãe já morreu. Sim. Sabe, eu com 18 me mandei de casa e ela cuidava de mim. Minha mãe gostava de mim, sempre queria. Quando eu ia visitar minha mãe, ela sempre tinha o doce de abóbora me esperando. Verdade. Porque eu adorava doce de abóbora com coco. Então ela sempre preparava. Meu irmão dizia, pô, você só faz quando ele vem, né? Que delícia, né? Esse acolhimento dos pais, Pois né? E é. eles já foram. Então, a gente não deixa de cuidar dos filhos, né? Falando disso. Outra coisa é comandar a vida dos filhos, é diferente. Né? Mas cuidado, a gente sempre vai ser pai, não importa a idade. Cuidar e Então, comandar. essas são três crenças. E a quarta Ah, é eu pertenço. eu pertenço. Tá? Bacana. Eu sou uma parte integrante do universo. Mas é pensar muito grande. Mas eu sou uma parte integrante do universo. Se eu tiro um grão de areia de uma praia, a praia já não vai ser a mesma. E se eu estou aqui, eu sou uma parte integrante de uma unidade que eu não consigo abranger com a minha cabeça. Não tem. Mas ela está aí. Sim. Então, mas eu briguei com meu pai, eu saí de casa, mas eu continuo pertencendo. Aqui, por exemplo, aqui em Barcelona, muitas vezes perguntam, você conhece tal lugar de brasileiro? Eu falei, não vou em lugar de brasileiro. Não, não tenho nada contra um lugar de brasileiro, não tenho nada contra um lugar de cubano, não tenho nada contra um lugar de porto-riquenho, mas é gueto. O pessoal vem, se sente raro, estranho, numa cultura diferente,
e se Quadrado. junta para poder pertencer. Que legal, cara. Então eu volto aos meus e não me integro. E quando eu vim para cá, eu vim para me integrar. Não para continuar brasileiro. Eu vim para ser cidadão do mundo. Legal. Continuo brasileiro, mas eu quero estar integrado na cultura. Eu quero estar integrado nos hábitos. Ah, tem um lugar de brasileiro? Tem, mas o povo só vai aí. É. Ok? Então acaba formando gueto. E gueto, de uma certa maneira, não é um bom negócio, porque eu não estou integrado, eu estou me separando da totalidade. Eu não estou vivendo a minha A pertinência. experiência, né? Uma experiência diferente, porque aquelas experiências de referência interna que você tem já como brasileiro, você vai ali só para repetir, para se sentir seguro, né? Então, são as 4 crenças que, de uma certa forma, abrem espaços. Né? Tudo é possível, tenho todas as capacidades, mereço e pertenço. Tá? Como elementos que abrem... são crenças, mas o que eu penso se transforma em realidade. Então, é melhor eu cuidar do que eu No penso, que eu penso. porque essa vai ser a realidade que eu crio. E é Porque, exatamente isso, né? A gente está aqui falando, ó, pertencer, poucas perguntas, mas o pessoal participando, pertencer e se envergonhar também. Não sei se é uma pergunta, mas enfim. Mas, ter vergonha do quê, né? pois é. Mas por quê? Quais são os pensamentos que estão o tempo todo ali? Mas, ó, o nosso tempo está acabando, maravilhoso, e você vai voltar, com certeza. O que é mais Minha interessante? amiga, com você a gente precisa mais de tempo, né? Meu Uma Deus! horinha, vai, pô. Podia repetir a dose com uma frequência, né? Eu Vamos. gosto de conversar com você. Eu Então, o gosto que de que trocar umas acontece? ideias. As ideias aqui a gente pode ficar trocando, inclusive a gente pode fazer mais, porque, olha, o Isso é PNL que você lançou, cara, eu achei sensacional. Aí fui lá e pensei, vou comprar. Mas vou falar, aí perguntei para você, né? Vou entender? Vou, porque eu entendo o que você fala. Então, o Isso é PNL, gente, eu digo aqui para vocês, é sensacional. Baseado em todo esse conhecimento de anos nós estarmos juntos e trabalhando, estudando, evoluindo, eu estou lançando a Jane, livre, leve, solta, também fazendo um lançamento. E convidando as pessoas para 3 aulinhas, Alain, que vou dar gratuitamente sobre... Beleza. Vou fazer essa aula aí, e muito legal, porque o nome é o seguinte, 3 dias para resolver seu problema dormindo. Ah, Acreditem ou não, venham. uma questão de crença. É uma questão de Eu crença, por acredito isso que posso, eu posso. Eu acredito que não posso, não posso. não posso. Não Exatamente. tem a ver se você pode ou não pode. Tem que ver com se você acredita ou não. Livre, leve e solto. ALLS. LLS é um cigarro, né? LS era um cigarro, LLS não. Mas é que eu chamo o meu filho, que eu divido apartamento com ele, porque está aqui em Barcelona também, Tá, e o meu 3A. 3 Ele é meu 3A, assessor de assuntos aleatórios. Então, qualquer coisa que eu não sei, eu pergunto para ele. Ele falou, pô, rapaz, busca no Google, meu. Mas ele sabe tudo. É um cara super ligado, ele sabe tudo. Você encontra isso aqui, é assim, e não sei o quê. Então, qualquer assuntos aleatórios, eu trato com ele. É o meu. Aí agora eu tenho a LLS também, LLS. à minha Olha, disposição. livre dos pensamentos que criam os problemas. Leve dos julgamentos de que os outros é que fazem a sua agenda oculta. E solta das crenças que te deixam presa e não deixa a vida passar por você. Então é essa a ideia, sabe? Isso Ó, cresceu tem agora. super, super legal. E tem um mantra que você pode usar,
ficar leve do que dizem, né? Tem um mantra muito bom que é vai tomar no... 12º mandamento. Deixe o outro em paz. Isso, 12º mandamento. Aqui eu desenho um átomo, Ótimo. vale? Em inglês é atom. Átomo. Uma maçã em inglês é apple. Apple. E esse símbolo em inglês dos surfistas é cool. Então eu ponho o átomo, nossa, atom, apple, cool, atom, apple, cool, atom, apple, cool, atom, apple, cool. É um mantra maravilhoso. Você não sabe como acalma. Eu me garanto que acalma, mas quem sabe da tradução vai se irritar. Atom, apple, cool. Tem um aluno de uma aluna minha, ela é professora de adolescente, e ela ensinou esse mantra para os alunos dela. Teve um cara que tatuou no braço, juro, um átomo, no núcleo do átomo, uma maçãzinha, e embaixo a palavra cool, em inglês. Então eu pensei, seriamente, eu não sou muito de tatuagem, falei, pô, mas essa tatuagem até que ficava bem, não? Mas qual é o problema? Nada. Tá legal. Ai, Alan, é muito bom. Vamos voltar. Assim que eu fizer o lançamento, eu vou te chamar várias vezes, porque o Isso é PNL tá aí, gente, para vocês irem lá na bio do doutor Alan, do doutor, desse cara maravilhoso, que está aí com muitas coisas boas para a gente. Esse é um trabalho que eu fiquei muito contente, porque a gente pegou todo um conhecimento que, entre aspas, poderia parecer técnico, Sim. E colocou ele na vida. Então, a gente transmite toda essa sabedoria em bate-papos, como a gente está tendo agora, de uma maneira organizada e tal. E, olha, são quase 100 vídeos. Nossa! É um curso completo. Se a gente pensar em um curso de formação de programação linguística, é um curso completíssimo, mas informal, como a gente estivesse conversando na sala de casa. Tá? É isso aqui, né? Que nós estamos fazendo. Exatamente. Então, claro, tratando cada elemento de uma maneira delicada, com tempo, para que quem esteja escutando possa estar aprendendo a observar a própria experiência, mas basicamente é isso que a gente está fazendo. E fiquei muito contente com o resultado. Quase 3 anos gravando. Começou com a história da pandemia, a gente se reunia toda semana e vamos falar sobre isso. Aí, como é que é isso, como é que é aquilo e tal. E Chave ha sido um companheirão nesse, porque ele vinha com um montão de perguntas, menina. Sabe? Bom, é pergunta que eu não faço, porque de uma certa maneira, com meio século metido nisso, quase meio século, não é uma dúvida que eu tenho. Sim. Né? Então, eu não faço a pergunta. Então, ele vinha com pergunta e isso, e aquilo. Tá? Ontem eu tive comentando, ou antes de ontem, tive comentando no live, que eu lembrei, o filho dele, quando tinha 5 anos, estava aí brincando na sala, depois do jantar, e parou tudo, ele estava sozinho. Mas como é bom estar num lugar que a gente se sente bem. Olha, escutar um filho desse ter uma expressão de 5 anos, ter uma expressão espontânea dessa, cumpriu é um missão, presente tremendo. Você cumpriu a missão. Né? Cumpriu. Então ele vem e lança a pergunta. É bom estar bem, e como é que a gente faz para estar bem? Né? Pois é. Claro, uma boa pergunta. Como é que a gente faz para estar bem? Essa é a pergunta, porque
como a gente faz para ficar mal, também Isso a gente já adotou. Já adotou. já Os esgotou. bons ainda. É isso aí, nosso tempo está esgotado, mas foi maravilhoso, eu te agradeço um monte e vamos continuar E conversando. eu Me aqui. chama mais de novo. Muito obrigado, muitas graças Muitas por graças. esse espaço. E sempre que eu posso falar da vida, eu gosto. Eu também. Ok? Um beijo. Amor, fica com um beijo grande. E para todos Gratidão a vocês aí, muito todos. obrigado. Obrigadão, querido. Vamos lá. Tchau. Livre e solta.